Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula de fato do projeto Halag na parte de programação de jogos. E hoje eu vou dar uma pequena explicada sobre o nosso template do Pygame. Esse template aqui, se não estiver agora no link para download, em breve a gente vai colocar. E ele é a base com a qual a gente vai trabalhar pelo menos o arquivo main do nosso jogo. Então é bom conhecer ele um pouco para ver como é que ele funciona. Ele é baseado nesse site aqui, programação, aqui no negócio. Vocês podem abrir lá e vocês vão ter esse template aqui em inglês e também um curso, como eu já disse, no vídeo de instalação do Pygame. Vamos rodar ele aqui primeiro para ver o que acontece. Quando a gente manda rodar, ele vai abrir o shell e depois ele abre essa telinha aqui, escrito Halag, que é a telinha com a qual o nosso jogo vai funcionar. Então, o que a gente tem no template? Aqui em cima um comentário, informação só de edição e versão. No projeto Halag a gente vai ter aqui em cima as informações sobre a versão com a qual a gente está trabalhando atualmente, né, na etapa que eu estou fazendo esse vídeo. A gente está no Alpha 0.5. Provavelmente vocês vão começar a trabalhar a partir do Alpha 1.0. Primeiro vem essa informação aqui de import, que é para importar a biblioteca Pygame. Depois vem as variáveis globais. O que são variáveis globais? São variáveis que podem, dentro desse arquivo aqui, dentro desse programa, que vai ser o main, no caso aqui é o template, elas podem ser chamadas em qualquer classe ou qualquer processo aqui. Por exemplo, essa função aqui, a função main, você pode chamar ela. Então ela é fora, ela é nível global, você pode chamar ela em qualquer ponto, que vai ser sempre ela. Aqui no caso a gente tem duas, que é para regular o tamanho da janela que a gente vai abrir. E aí depois dela começa o programa principal, que é o main. Tem aqui, def main. Essa primeira parte aqui, ó, é sobre a janela do jogo. A gente tem esse aqui, size, que vai definir o tamanho dela. Então a gente vai chamar dessas duas variáveis aqui, ó, 640 e 480. Quando vocês forem pegar o Halag mesmo, essas variáveis elas não vão estar no main, elas vão estar em uma outra classe, em uma outra biblioteca que vai ser chamada quando vai ser chamada pelo arquivo main. E aqui você vai ter uma conversão, você vai chamar ela dessas bibliotecas e criar uma outra variável global aqui, pegando os valores que estão nessa biblioteca. Mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. Por enquanto está 640 e 480. Se eu mudar aqui o valor delas, por exemplo, colocar um valor aqui absurdo e mandar rodar, vocês podem ver que ela muda o tamanho da janela de acordo com os pixels. Se for aqui, 640 pixels por 480. Depois de screen, ele vai criar a tela, ele vai criar na verdade um display, no qual as imagens vão ser desenhadas nele. Então a gente usa essa função aqui, Pygame, Display, Set, Mode, aí coloca o Size. Você ainda pode colocar para ser janela cheia, está comentado, é só tirar esse comentário, tirar esse size, acho que o size pode ficar e mandar rodar. Aí fica na tela cheia. Só que aí você vai ter um probleminha aqui para fechar. Embaixo vem o título da nossa janela. Deixa eu voltar aqui com o modo janela. A gente colocou aqui Halag. Você pode colocar qualquer coisa aqui, qualquer nome, por exemplo, sei lá. Galga vai ficar muito parecido com Halag. Janela é minha, eu coloco o nome que eu quiser. E agora a nossa janela chama Rodolfo. E aí depois que você fez essas informaçõezinhas básicas sobre a janela do jogo, você tem essa parte aqui sobre o loop do jogo. O jogo está sempre rodando num loop. Ele executa 4 ações básicas, né? Primeiro ele lê os comandos do jogador, depois ele processa
a movimentação dos elementos do jogo, primeiro do jogador e depois dos outros elementos, como inimigos, plataformas, etc. Faz algumas correções, detecção de colisão, etc. E por fim ele desenha todos esses elementos na tela atualizado. E aí ele volta a ler o comando jogador. Então isso é sempre realizando esses 4 processos. Então a gente tem que indicar quando é que ele tem que parar de fazer esse loop. Ou seja, quando ele vai apertar o botãozinho ali de saída, que é por enquanto está sendo isso. Mais para frente vai mudar, vai colocar o menu, vai colocar uma outra forma de sair sem ser no xizinho, e aí isso aí vai mudar um pouco. Mas aí a gente coloca essa variável aqui, done, que é uma variável do tipo booleana, e ela está como falsa. A forma que a gente está usando aqui, a gente vai chamar isso aqui de flag. É como se fosse uma bandeirinha. Agora o cara está com a bandeirinha baixada ali, então significa que é para continuar o loop principal. E depois a gente tem esse negócio aqui, que eu vou explicar melhor mais para frente, que é para dar a velocidade de atualização da tela do jogo, a quantidade de frames por segundo. Então aqui vai começar o loop principal. Vocês percebam aquela organização de blocos. Então aqui, enquanto essa bandeirinha aqui do não estiver levantada, ou seja, enquanto ela não for verdadeira, executa essas operações. Primeiro ele vai ler os comandos. Por enquanto, o único comando que a gente tem que ler é o cara apertando o xizinho para sair. Então tem aqui, para evento em Pygame Get, né, isso aqui é para basicamente ele está lendo ali os eventos que estão acontecendo, interrupções, no caso aqui, botão do mouse pressionado, botão do teclado pressionado. Se você tiver o evento do tipo sair, ou seja, apertou o xizinho, é isso aqui que basicamente está dizendo, ele vai mudar essa variável done para true, ou seja, a flag vai ser levantada. Com a bandeirinha levantada ali, na próxima vez que ele for começar esse loop, ele vai sair do jogo. Ah, mas então o cara vai apertar para sair e ele ainda vai executar todo o resto do processamento do jogo antes de sair? Vai. Só que isso daqui é 1 sobre 60 um frame que é 1 segundo dividido por 60. Então, ainda que ele execute esse processamentozinho aqui, ainda vai ser muita pouca coisa antes dele sair. O jogador não vai perceber isso, porque o jogador vai ser imediato. Então aqui a gente vai ter o processamento do jogo, que agora não é interessante, a gente não tem nada, nas próximas aulas a gente vai começar a mexer aqui. Aqui são bons códigos para desenhar os elementos, então aqui você vai dizer, por exemplo, tem um quadrado na posição 50-50. Aí depois aqui você vai dizer, esse quadrado eu tenho que andar um pixel para a direita. Aí atualiza a posição X desse quadrado. E aqui, depois que ele atualizou essa posição, ele vai desenhar, porque vai estar nessa parte aqui de desenhar. Aqui é um extra que eu coloquei, que são informações para debug. Eu acho que isso aqui não tinha no arquivo original, que a gente traduziu. Basicamente é um print, para você ver como é que as variáveis estão trabalhando. Aqui a gente não tem nenhuma variável, não, a gente tem uma aqui que a gente pode usar o tempo todo aqui, que é a variável done. Então eu vou colocar aqui, ó, print. Vocês podem ver que no shell aqui está dizendo o valor dessa variável, vai estar sempre falso. Na hora que eu clicar aqui, ele fez um processamento da tela antes de fechar, mostrou que está verdadeiro e fechou. Certo? Depois vem aqui o limite, né? Você está setando a velocidade aqui, no caso máximo de 60 frames por segundo. Depois atualiza o display, ou seja, aqui você tem os códigos que ele desenha, mas ele vai desenhar na tela de fato quando chegar nesse comando aqui, Pygame Display Flip. E aqui depois é para basicamente fechar o programa quando clicar na setinha, ou seja, ele saiu do loop, ele vai fechar o seu programa. Esse restinho aqui, isso aqui não é essencial no momento, a gente não precisa mostrar. Eu só vou mostrar aqui, no caso, um exemplo aqui de um código de desenho. Eu vou mandar só preencher o display com outra cor. Então, posso colocar aqui o nosso display, ele tem o nome de screen, né? Então, screen.fill
E aqui vem um código de cores RGB. Então, eu vou colocar aqui 255, 255, 255 deve ser o branco. Então, vocês podem ver que o nosso screen ficou branco. Eu posso mudar aqui também, vou colocar aqui agora RGB. Então, vai ficar um roxo aqui. Como essas cores aqui costumam ser constantes, é interessante a gente fazer uma variável global com elas. Qual que é a regra da variável global? A variável global a gente vai sempre escrever ela todas as letras em maiúsculo. A gente tem aqui duas variáveis globais, a gente está em inglês. Por mais que eu goste de falar português, eu não seja fluente em inglês, eu não consiga pronunciar muito bem, eu tenho um hábito na hora de programar de escrever as variáveis, o nome das variáveis em inglês. Isso porque a gente pega muito modelo de fora. Na hora de programar mesmo, os comandos são em inglês, então isso acaba sendo reflexo. Sem falar que red, por exemplo, é bem menos letra que vermelho. Então eu vou declarar aqui algumas cores como variáveis globais, só para vocês verem como que isso é interessante. Aí eu vou mandar aqui, ó, screen.fill. Bom, pessoal, isso é tudo. Na próxima aula a gente vai começar a desenhar algumas coisinhas nessa tela. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer problema com o vídeo. Dúvidas, sugestões, vocês podem comentar no vídeo. Vocês podem mandar também por e-mail nosso no Projeto Halag. Vocês podem comentar isso na nossa página no Facebook. Fiquem à vontade. Isso é tudo. Até mais.